Boa noite, boa tarde, dependendo da hora que for assistir esse nosso trabalho. E vamos começar então o nosso encontro com uma prece. Pai amado, gratidão sempre. Gratidão por todas as coisas que temos recebido em nossas vidas. Agradecemos por esse momento de estudo, de reflexão sobre os ensinamentos do Mestre. Agradecemos imensamente pelas oportunidades que temos tido nesse nosso caminhar pela vida e pedimos que esse estudo seja bem proveitoso, que possamos trazer uma mensagem de amor, de luz e de bênçãos e que possamos caminhar na nossa jornada com luz, paz, amor, muita alegria e que esse estudo seja abençoado nesse momento. Gratidão sempre, que assim seja. Bom, o tema está no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 49, Caridade e Riqueza. Então vamos buscar fazer algumas reflexões sobre o texto de Emmanuel. Tendo como ponto de início para nossas reflexões, o próprio Emmanuel nos diz: se acreditas que apenas o ouro é base corrente da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. É bem interessante e profundo essa chamada para nós, né, que Emmanuel nos faz. Muitos de nós têm a caridade como uma ação de bondade expressa pelo compartilhamento de um bem material, comida, roupa, dinheiro, o que está disponível e palpável. A roupa proporciona condições de abrigo ao corpo. É importante, né? Comida supre uma necessidade premente de sobrevivência, também muito importante. Dinheiro cobre por alguns momentos necessidades urgentes. São situações de socorro para aqueles mais necessitados. Podemos praticar a caridade de inúmeras maneiras. Caridade é a fala do coração. É sermos sensibilizados por situações que nos remetem a cumprir uma ação beneficente. Prestarmos atenção ao que ocorre ao nosso redor, ter uma visão ampla e atenta. Precisamos sempre estar atentos ao que nos ocorre à volta. Temos que nos cuidar, prestar atenção ao que ocorre conosco, ao que ocorre com os nossos parentes, os nossos queridos e também com o que ocorre à nossa volta, o que ocorre com as pessoas, com o nosso planeta. E assim vamos seguindo em frente, prestando atenção à nossa volta. Caridade é a fala do coração, é sermos sensibilizados por situações que nos remetem a cumprir uma ação beneficente. Prestarmos atenção ao que ocorre ao nosso redor, ter uma visão ampla e atenta. Sempre haverá uma oportunidade para prestarmos um socorro, oferecer uma palavra amiga, por vezes até mesmo um olhar de forma terna que venha a sensibilizar e acalmar um coração machucado, acalentar uma alma sofrida, precisando de amparo e aconchego. Alguém que passa por nós e nem perceba a nossa intenção de compartilhar energias de fraternidade e carinho. Fazemos de forma silenciosa, né? As pessoas não precisam saber que a nossa intenção é essa, de socorro, mas nós precisamos estar prontos a todo momento, estarmos em condições de oferecer algo àqueles com quem nós vivemos. Alguns pensam que passar necessidades é não ter bens materiais, alimento para o corpo. Outros, no entanto, começam a ter consciência de que ser caridoso é perceber as carências daqueles que podemos tocar e perceber com os 5 sentidos do nosso ser. A partir desse momento, os que alcançaram uma certa consciência do que seja a caridade sentirão uma força interior que os remeterá
não simplesmente ao doar, também e principalmente ao doar-se. Quando nós começamos a lidar com esse conhecimento, a lidar com esse sentimento e essa percepção maior, não do dia a dia, não de participações mais diretas, pessoais, quando nós somos tocados pelo coração, nós passamos a perceber que não é só nós oferecermos algo, mas é nós nos disponibilizarmos para oferecer de nós mesmos. Um carinho, uma atenção, um afeto. Né? Estes perceberão que as necessidades mais prementes pelas quais passa a quase totalidade de humanidade está na carência do acolhimento fraterno, no aconchego de um abraço amigo, na valorização do ser como um bem maior, no reconhecimento de que, antes de estarmos aqui como uma alma e exercício do aprendizado e buscando seu crescimento moral, somos um espírito eterno que necessita do amor como instrumento de sua profunda transformação. Viver eternamente a pensar o quanto é maravilhoso estarmos servindo ao Pai de amor e luz. Viver sempre juntos na busca do bem maior e da felicidade verdadeira. Estarmos bem com nós mesmos, com aqueles com quem vivemos e, por consequência, com Deus, nosso Pai, exercitando o Evangelho de nosso amado Mestre, Jesus. Não devemos nos iludir de estarmos seguindo os mandamentos, de estarmos agradando ao Pai, quando simplesmente agimos do bem com um aqui e outro acolá. Estarmos bem com o próximo é agir com amor 24 horas por dia, com todos a fazerem parte do nosso círculo de relacionamento, parentes, amigos, companheiros de jornada, em qualquer plano que estejam cumprindo suas etapas de estudo, aprendizado e busca pela evolução. Será que é tão difícil? Poderíamos pensar não ser possível atingir tal patamar nessa esfera em que ainda estamos. Não é difícil se nós nos comprometermos com a missão que aparentamos abraçar. Fazer a vontade do Pai não poderá estar limitada a determinados momentos ou circunstâncias. Não poderá estar condicionado a determinados tipos de pessoas ou lugares entendidos apropriados. Fazer a vontade do Pai subentende comprometimento integral, respeito pelo próximo nas mínimas coisas. Nas filas, no trânsito, em um olhar, em um sorriso, em um aperto de mão, no alimento oferecido em boas condições, no agasalho em bom estado, que ainda atenderá às necessidades daquele que o receberá. Muitas vezes a gente oferece aquilo que a gente já não vai usar. Até aí tudo bem, mas até que ponto esse objeto que nós estamos querendo doar e que não precisamos, não queremos usar mais, é porque nós temos condições de ter um outro e manter esse em boas condições e oferecer esse que ainda está em boas condições para aquele que está precisando. Precisamos prestar atenção nisso. Inclusive, eu quero ler depois um texto da Madre Teresa que é maravilhoso com relação a esse tema e uma pequena história. Oferecer não o que não mais nos interessa, mas o que possuímos ainda poderá atender a outros em suas carências. Sejamos firmes no propósito de sermos irmãos de todos com sinceridade e empenho. Amar como Jesus nos amou a todos. Aqui a história a que me referi e depois, então, o texto da Madre Teresa. O texto tem como título Caridade. Quantas e quantas vezes ficamos contentes ao fazer alguma caridade, algum gesto de ajuda ao próximo? E tudo tem seu valor, não tem dúvida. Como disse Jesus Cristo, até um copo de água dado com amor terá sua recompensa. Mas veja o depoimento de uma mulher. Um menino esfarrapado, com carinha de fome, veio apanhar a camisa que lhe ofereci quando o encontrei na rua. Sobrara alguma coisa do almoço, então eu perguntei, você quer almoçar? Ele respondeu, quero sim, senhora. E foi comendo depressa com muita vontade.
Na metade do prato, de repente parou e disse: Moça, a senhora me dá um pedaço de papel? Ao lhe trazer o papel, ele colocou com cuidado o resto de sua comida nele e explicou: É para meu amigo. Hoje ele ainda não comeu nada. E eu pensava que estava sendo caridosa, porque dei uma camisa velha e uma comida que sobrou. Para uma reflexão bem profunda da nossa parte, não é? Como é que nós agimos? A gente dá aquilo que sobrou, o que sobrou está em boas condições. A gente poderia refletir, né, a respeito dessa história. E poderíamos pensar, talvez, em oferecer algo mais. Não sei, depende das circunstâncias. Mas a gente tem que refletir muito sobre o conteúdo dessa história. E eu me referi também a um texto da Madre Teresa de Calcutá, de que eu gosto muito. E eu vou ler com bastante calma, para a gente refletir aqui, agora e depois. E por falar em depois, eu vou disponibilizar para o grupo um folheto, um folder com esse conteúdo. Aí vocês podem procurar se tiver interesse. Então, o texto da Madre Teresa é Amor em Ação. Se, às vezes, os nossos pobres morrem por privações, não quer dizer que Deus não cuidou deles, mas é que vocês e eu não lhes demos aquilo que deveríamos dar. Não fomos para eles instrumentos de amor nas mãos de Deus, para oferecer-lhes pão, roupas, etc. Não o reconhecemos quando, mais uma vez, Cristo veio a nós escondido sob aparências de um homem faminto, do homem solitário, da criança sem casa, em busca de um refúgio. Deus se identificou com os famintos, os doentes, os nus, os sem teto. A fome não é somente fome de comida, mas também fome de amor, de cuidados, de significar algo para alguém. A nudez não é só falta de roupa, mas necessidade daquela compaixão que tão poucos demonstram em relação aos desconhecidos. A falta de um teto não é só a falta de um abrigo feito de pedras, mas não ter nada nem ninguém para poder considerar como seu. Este texto está em um livro chamado 5 Minutos com Madre Teresa de Calcutá, organizado por Roberto Belinzaghi, edição Paulinas. Vale a pena, que não tem só esse texto, tem vários textos muito importantes para nós, principalmente nesse tema que nós estamos abordando, caridade e riqueza. Precisamos refletir muito sobre esse tema caridade e riqueza. Caridade é aquele sentimento que nós temos com relação ao outro. E não é só no sentido de dar dinheiro. Não só quando nós queremos atender ou facilitar situações para outros com necessidades físicas materiais. A caridade maior está no amor. Porque quando nós temos amor no nosso coração, temos efetivamente esse sentimento de caridade, de oferecer algo com sentimento, com amor mesmo no coração, como a gente já mencionou aqui. Qualquer coisa que fizermos terá uma emoção diferente. Que a gente não estará só oferecendo ao outro algo de que ele necessite, mas estaremos também atendendo a uma necessidade interior nossa. Esse olhar que a gente passa a ter com relação à vida não só nossa, mas principalmente à vida do outro, principalmente aqueles que têm necessidade de algo. Quando nós oferecemos uma comida com carinho, com afeto, essa comida vai não só preencher necessidades físicas do organismo,
vai junto com ela um sentimento, uma emoção, vai com ela amor. Essa pessoa estará se alimentando de emoção, estará se alimentando de paz, estará se alimentando de sentimentos nobres, que nós, de alguma forma, doamos por esse alimento, ou doamos junto com a camisa, com a comida, com a roupa, com o nosso olhar. Um olhar de amor, de sentimento e de emoção vale muito. Se nós sentimos isso com relação às relações com família, com filho, né, com marido, esposa, um avô, uma avó, essas pessoas também, para as quais nós oferecemos algo material, estará também recebendo essa emoção e esse sentimento maior de amor, de paz, de aconchego. Mesmo que a gente não dê um abraço fisicamente, nós estaremos oferecendo a ele esse abraço. Abraço com um olhar, com um sorriso. Eu queria encerrar lendo um poema. Eu sempre gosto, não é? Espero que vocês gostem desse poema. Amor em ação. Caridade, palavra repetida tantas vezes, por muitos de nós, por certo. No entanto, percebemos em inúmeras oportunidades ser simples palavra em voz, mas sem ressonância na alma de quem dela faz uso, como se fosse tão simples. O que nos estranha é certo. Pois caridade, como o Evangelho nos diz, é o amor em ação. Então, como pode uma palavra de valor tão intenso ser expressa pelas pessoas e não ser a verdadeira expressão do que lhes vai no coração? Muito ainda temos a caminhar, inúmeras lições a aprender, mas só podemos assimilar ensinamentos que podemos perceber. Quando as palavras são tão só palavras, das quais sabemos o significado, quando muito queremos demonstrar ser importante buscar, exercer ou aplicar o conhecimento, sem o exercício de seu verdadeiro valor. Terá importância, é verdade, mas não com a mesma intensidade do exercício que começa na alma, para depois fazer-se de fato. Afinal, a caridade é a ação do coração a expressar o seu amor. Precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir também. O Mestre já nos convidou a perceber que não basta ver e ouvir sem verdadeiramente sentir o que está a acontecer ao nosso redor. Sem que nossa alma perceba o valor e importância do que ocorre com aqueles com quem partilhamos esses momentos na eternidade. Somos família, somos irmãos, todos os seres da humanidade. Não tem esse ou aquele que seja mais importante ou de maior valor. Tem cada um o seu papel, que devemos cumprir nessa jornada. Um deles, e talvez o mais significativo, é saber perceber a fragilidade dos que partilham conosco o viver. Sermos sensíveis ao que ocorre com nossos companheiros de jornada e buscarmos soluções que amenizem sua dor. Pensamos na falta do alimento, no frio que seu corpo possa sentir. Ocorre-nos a falta de abrigo ou talvez do físico, a dor. Mas por vezes não percebemos pequenas coisas que também lhes faltam. Reconhecer limitações não tão explícitas, mas que também lhes causam muita dor. Carência que lhes impedem de atender necessidades bem básicas, que na nossa condição de saúde passam despercebidas, por nossos olhos não verem ou não termos ouvidos de ouvir, como nos alertou o Mestre. Exercitemos o nosso olhar, fiquemos alertas no ouvir, os olhos de que necessitamos para cumprir o chamado de Jesus não está no físico,
está na alma e no coração. Também ali está o instrumento de melhor ouvir e sentir. E então, podemos melhor proporcionar ao companheiro de jornada, nosso irmão, o acolhimento verdadeiro e fazer de nossa ação de caridade o verdadeiro exercício do coração, exercitar o sentimento maior, que é o amor em ação. Espero que tenha oferecido para vocês uma reflexão que possa tocar os nossos corações, não só de vocês, o meu também, que a gente esteja sempre sensível a esse olhar para o outro, para a necessidade do outro, em que nós podemos ajudar, mesmo não tendo talvez um bem material naquele momento, a gente pode oferecer, porque temos isso a todo tempo em nós, algo de nós mesmos, o amor, o afeto, um abraço, um olhar amigo. E assim, nós precisamos ser, então, sermos seres melhores, mais atentos, mais sensíveis e procurarmos ser caridosos, não só fisicamente e materialmente, mas sermos caridosos com aquilo que temos em nós mesmos. Um sorriso, um olhar, um abraço e uma palavra amiga. Que possamos encontrar esse caminho que é de muita importância para nós, como seres em evolução, para aquele que nos acompanha nessa jornada terrena. Paz e luz para todos nós. Vamos então encerrar com uma prece. Pai amado, mais uma vez, buscamos esse contato de amor e de luz, contato que tanto precisamos no nosso caminhar, na nossa jornada. Agradecemos por mais esse momento de reflexões, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui tendo novas percepções sobre emoção, sentimento e relacionamento com aqueles que partilhamos, com quem partilhamos nessa jornada, esse planeta tão lindo. Gratidão por tudo. Pedimos, mais uma vez, luz para nossas vidas, consciência, responsabilidade, sensibilidade, afeto e uma atenção muito especial para o que a caridade tem, a importância da caridade em nossas vidas. Não só no que oferecemos ao outro, mas quão é importante na nossa própria evolução. Paz e luz a todos nós, que assim seja. Graças a Deus.